Minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar nesse dia na casa do Senhor, em um trabalho convocado pelo anjo da igreja, de oração e jejum, dentro de um trabalho já oficial, que é a escola bíblica, e na oportunidade vamos mencionar os pontos principais dessa lição que veio em um tempo hábil para o nosso crescimento. Pastor Arnóbio, minha gratidão pela confiabilidade. A Igreja do Senhor aqui no Templo Sede, e aos nossos companheiros. Queridos, hoje é o início do terceiro trimestre. Essa lição é o preâmbulo. Teremos uma visibilidade panorâmica sobre o plano de Deus para Israel, apesar da infidelidade da nação. Contudo, aprenderemos sobre as correções e as instruções de Deus no período da monarquia, quando os reis de Israel estiveram governando o povo. Para isso, o comentarista, pastor Cleiton e toda a comissão apologética, doutrina e ética da nossa CGADB, junto à Casa Publicadora, CPAD, nos traz alguns temas importantíssimos. E hoje a lição de número 1, a ascensão de Salomão e a construção do templo. Verdade é que, para Salomão viver uma vida de sucesso, ascender ao trono e ser um grande líder político, houve por detrás um fundamento que foi o seu pai. A lição de número 2, que vai tratar a partir da divisão do reino, o reino dividido, é importante ressaltar que o Reino Unido teve uma duração de 120 anos, começando com o filho de Quis, a saber, Saul, reinando por 40 anos, e essa data é precisa, quando em Atos é dito isso. Porém, foi um reinado conturbado, porque Saul, segundo calcula-se, apenas no seu segundo, no máximo terceiro ano, até, é que ele esteve dentro das diretrizes divinas, ou seja, quando ele andou nos caminhos do Senhor. Os 37, 38 anos finais do seu reino, foi fora totalmente daquilo que Deus queria
para ele e para Israel. O que foi necessário, Deus levantar o moço por nome de Davi, para que assim o povo voltasse aos trilhos de Deus. E assim deu sequência a essa monarquia, que antes disso mesmo, Israel era apenas uma confederação de tribos. Não existia rei em Israel, até o povo pedir e Deus permitir que Saul o fosse. Quando Davi vai ao trono, Davi, ele terá a intenção, um propósito pessoal, humano até, embora bem intencionado, de fazer algo, um empreendimento, o que será trazido na lição no tópico do número 3. Antes, porém, precisamos saber que, como objetivo geral, devemos expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Não adianta aqui nós traçarmos ou passarmos informações. Não, o nosso intuito, dentro do objetivo geral da lição, é saber que precisamos permanecer em comunhão com Deus. Especificamente, são 3 os objetivos, de acordo os pontos propostos nesta lição. Primeiro, evidenciar as virtudes de Salomão. Segundo, destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim de sua vida. E por último, apontar os feitos de Salomão. Pois bem, por graça de Deus na vida do rei Davi, pai de Salomão, Deus vai permitir que este moço se ascenda ao reino, sente no trono e tenha um governo sólido, um governo maciço, um governo justo, próspero, com uma grandeza de reino muito invejável, ao ponto de que Israel, na sua época, pastor, atingiu o apogeu da sua glória, historicamente falando. Porque o reinado de Salomão será um reinado de paz, diferente de Davi, que foi um homem de guerra, um homem sanguinário, um homem que conquistou muitas terras, conquistou Jebus, a grande Jerusalém, que tornou capital, não só nacional, politicamente falando, mas capital também religiosa da nação. E digo assim de passagem, já adiantando, foi por esta razão que Davi não deu sequência ao seu propósito pessoal de construir aquele grande empreendimento. Por isso que Salomão vai estabelecer esse reino de paz, ao ponto de nações vizinhas, inimigos antigos de Israel, que na época do seu pai Davi havia lutado contra o povo, vai temer e tremer na base, de sorte que eles, ao ouvirem sobre a grandeza e a ascensão do reino de Salomão,
eles não enfrentarão Israel, que sabe que a mão de Deus está sobre Salomão. E a mão de Deus estando sobre Salomão, o reino era um reino imbatível. Sequer Salomão guerreou, sequer Salomão lutou, sequer Salomão foi para uma batalha. Não, porque dentro de uma visão política, ele era muito sólido, e isso trouxe para os inimigos de Israel uma retração, e não foram à frente. Entretanto, mesmo diante de toda esta grandeza, essa é a proposta, mesmo diante de todo esse benefício e próspero reino, que foi promovida pela sabedoria que Deus lhe deu, esse rei, esse monarca, vai se deixar ser levado por interesses políticos, por conchavos políticos, por coalizões e acordos políticos, que vai enveredar pelo caminho da idolatria, pelos seus desejos pecaminosos. Dentro do primeiro ponto, a sabedoria de Salomão, nós temos sua virtude, nós temos quando ele se posiciona para pedir sabedoria, e por fim, a sabedoria na prática de vida. Pelos traços familiares, pela cultura, pela criação, pelo que Salomão viveu na sua tenra idade, sendo cuidado e orientado pelo seu pai Davi, ele já tinha algumas virtudes. Ele já se colocava em uma posição humilde, de dependência a Deus, mas de certa sabedoria, embora pouca. Mas ninguém sem esse zelo, sem esse cuidado, estaria se posicionando desta forma. Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude. Está dizendo aqui: pois ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse lhe fazer, ele vai escolher a sabedoria do que se depreende o quanto já era sábio. Exatamente isto que eu acabei de mencionar. Mas tem uma pergunta que não quer calar: de quanto adiantariam todas essas coisas se lhe faltasse a sabedoria? Salomão teve um elevado senso de prioridade ao pedir a Deus a coisa certa. Isso já era uma virtude. E eu não me nego em dizer que Davi foi o grande responsável para que este moço fosse criado assim. Apesar de ter sido filho de Batseba, mas Deus já havia matado o menino, fruto do adultério, e agora Batseba já oficialmente casada com Davi, fazendo parte do palácio, Deus vai conceder que ela concebesse, e aqui vai ser diferente, porque vai ser um menino que vai crescer em virtude. Glória a Deus. Por isso, Salomão vai pedir, e ao pedir,
vai mostrar o quanto é dependente, o quanto ele ainda carecia, recebendo a instrução do seu pai. Apesar de um menino pequeno, que não sabia sair ou entrar, isso vai significar que ele era cônscio da grande responsabilidade que estava vindo para suas mãos. Ou seja, a grandeza da tarefa. Quando ele iria, após a morte de seu pai, assumir o trono, apesar de algumas conspirações de seus irmãos, outros filhos de Davi, mas era Salomão que Deus havia escolhido. É bom ressaltar isto aqui, que não é para quem quer, é para quem Deus escolhe, é para quem Deus chama. E estava catalogado na vida de Salomão que ele era o escolhido a substituir o trono de seu pai. Mas o que eu quero aplicar é aquilo que Tiago escreveu na sua epístola, fazendo uma diferenciação entre a sabedoria terrena e a sabedoria do alto. Ele disse que a sabedoria da terra, ela provoca a inveja, ela evidencia um sentimento faccioso, ela é carnal, ela é diabólica, ela é animal. São características e sabedorias que não vêm de Deus. Como Salomão pediu a Deus e Deus lhe deu de forma exuberante, de sorte que nem antes e nem depois se acharia alguém semelhante a Salomão. Contudo, a Bíblia nos orienta. Tiago vai nos asseverar que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. E Deus não lança em rosto de maneira alguma. Deus tem e Ele dá liberalmente a todos que lhe pedirem. Porque a sabedoria do alto, ela vai trazer também características. Essa virtude de Deus para nós cristãos vai nos trazer, vai nos levar, vai nos conduzir à pureza, vai nos conduzir à paz, vai nos fazer ser homens e mulheres prudentes, vai nos levar à benevolência. Essa sabedoria, ela é pacífica de misericórdia, ela exerce bons frutos e ela é imparcial e sincera. Então, na prática da vida cristã, precisamos nos posicionar diante de quem tem para dar e pedir do alto essa virtude. Ou seja, sabedoria deve ser a marca autêntica do cristão. Então, o primeiro aprendizado aqui, resumindo o ponto 1. Sabedoria deve ser marca autêntica da vida do cristão. Por quê?
tudo que fizermos nesta vida, por meio do corpo, nós prestaremos contas. Haverá um tribunal de Cristo. E eu me reporto à igreja, aos santos que serão arrebatados mesmo. Ou bem ou mal. E este mal não é a prática do pecado. Não é a vida pecaminosa. Não. É muitas vezes aquilo que deixamos de fazer. Foi a forma sábia que deixamos de agir. Foi a falta de prudência, de sensatez, ao realizar alguma tarefa na obra de Deus. O nosso relaxamento, os nossos pretextos, as nossas desculpas. Embora muitos alcancem a salvação, mas naquele dia haverá detrimento. Como disse Paulo aos Coríntios, como que pelo fogo seremos provados. Que Deus nos ajude, aquilo que fizermos não seja como palha, feno ou madeira, que ao passar pelo fogo não restará nada, e sim ouro, prata ou pedras preciosas. Glória a Deus. Então, a nossa vida prática é que reflete se temos essa virtude divina ou não. E se não temos, precisamos buscar. Glória a Deus. Já no segundo ponto, o comentarista vai nos trazer a consolidação do poder. E aqui ele começa falando da glória do reino de Salomão. Não era apenas uma conquista de terras, não era apenas uma amplitude de termos territoriais. Mas o reino de Salomão foi firmado, foi estabelecido em pacificação. Um reino tranquilo, um reino moderado, sobretudo justo. O próprio texto bíblico, no capítulo 4 e 24, do primeiro livro dos Reis, vai trazer isto. Porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá, sobre todos os reinos da banda de cá do rio. E ele finaliza dizendo: e tinha paz de todas as bandas em redor dele. Judá e Israel habitavam seguros. Então, irmãos, todos os governos, quando são geridos, quando são administrados debaixo dessas premissas que Salomão vivera, eles se estabelecem, eles permanecem, eles são duradouros. Sempre trará para o povo paz e segurança. Isso é notório. Em qualquer liderança, em qualquer segmento da sociedade, político ou eclesiástico mesmo, lhe traz esta tranquilidade, essa percepção de uma administração debaixo da sabedoria divina. No entanto, o segundo subtópico do ponto 2 vai nos mostrar a infelicidade. Mesmo grandes homens
como Salomão, é o que está em evidência aqui. Homem sábio, ele estará subalterno, sujeito ao fracasso, quando ele deixa de veredar pelo caminho do temor ao Senhor. Aquilo que o próprio Salomão vai dizer no final dos seus dias, ao escrever Eclesiastes. Alguns teólogos pautam em 3 fases da vida de Salomão, os 3 livros que ele escreve, e dizendo que Eclesiastes foi na sua velhice. Ele vai dizer: o fim de todas as coisas é: teme a Deus. Temer a Deus, guardar os seus preceitos. Então os desvios de Salomão vai chegando de forma gradativa. Ninguém se desvia de uma hora para outra. Não há uma queda brusca no mundo espiritual. O cuidado que devemos ter é um cuidado diário, de forma paulatina. Salomão foi pondo o seu coração em alguns conchavos, em algumas coalizões políticas, que vai deteriorar, que vai destruir de forma sutil e sorrateira valores espirituais que ele tinha aprendido com seu pai Davi e aprendido na sua experiência pessoal com Deus após a morte do seu pai. É assim que o diabo faz. A sutileza e a forma sorrateira de querer nos enganar, de querer nos desviar do plano divino, de não dar ouvido às correções e às instruções de Deus. Ou seja, os princípios morais e espirituais que aprendemos, eles são esquecidos quando damos ouvido e permitimos que isto nos corroa, nos corrompa. E na vida de Salomão, ele permitiu que outros reinos, que outras nações, que o paganismo, que a idolatria, que o desejo pecaminoso tomasse conta do seu coração, ao ponto de que isto assumiu proporções grandiosas. Mas vejamos que o cuidado que devemos ter, e eu quero resumir para fechar o ponto 2, e dizer que quando o desvio acontece, é porque houve pequenos deslizes. E são esses detalhes da vida cristã que começa, seja por ouvir, por ver ou por fazer. Que Deus nos ajude, que tenhamos cuidado para não nos entregarmos ao pecado. Por fim, a construção do templo. Na própria leitura bíblica em classe,
vai dizer que no ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, Salomão vai começar a edificar a casa do Senhor. Só uma curiosidade, porque esse versículo aqui, capítulo 6, versículo 1, ele será de fundamental importância para o cálculo da data do êxodo de Israel. Porque o comentarista, o escritor de crônicas ou de reis, vai dizer que Salomão começou a edificar a casa do Senhor no ano 480, depois dos filhos de Israel saírem do Egito. Salomão vai exatamente começar, e aí você pode datar cerca de 966 antes de Cristo. Essa data ela vem da combinação desses dados bíblicos que nós temos com os registros cronológicos assírios que era utilizado à época. Então, o êxodo, a saída de Israel do Egito, vai ocorrer 480 anos antes desta data aqui. 480 anos. Ou seja, 1446 antes de Cristo. Só curiosidade, tá? O versículo 2, que não faz parte da leitura bíblica, mas eu gostaria de chamar a atenção neste quesito, que vai dizer que, e a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor, e eu quero só pegar esta frase, e a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor. Ele vai trazer aqui o tamanho, mas escute aqui, por favor. O templo que abrigava a arca da aliança simbolizava a presença e a pessoa de Deus entre o seu povo. Lembra quando Deus, capítulo 24 ou 25, versículo 8, do segundo livro bíblico, vai chegar para Moisés e dizer: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. A primeira habitação de Deus, em linguagem física, em espaço material, será o tabernáculo, o grande templo móvel que fora feito para que Deus estivesse no meio de Israel. O templo aqui, levantado, erguido por este grande rei, vai refletir a verdade de que Deus desejava, continuava desejando habitar no meio do seu povo. Porque o tabernáculo de Moisés, erguido no deserto, segundo alguns historiadores, ele sofrerá algum detrimento, que quando sai de Moisés, que Josué segue com a liderança, mais tarde, já na época de Eli, quando Israel era apenas essa confederação de tribos, antes da monarquia, estava em Siló, o lugar que Deus tratava com o povo. Tabernáculo que fora frequentado por Eli, que de ano em ano subia para sacrificar. Mas os filisteus, em batalha contra Israel, destruiu Siló. E o tabernáculo agora vai para as mãos do primeiro rei.
que era Saul. Mas há apenas 2 menções em todo o período de reinado de Saul ao tabernáculo, pastor Augusto. Apenas 2 menções. O que mostra que Saul não governou preocupado com a presença de Deus no meio do povo. Pelo contrário, ele não deu valor, ele não se importou. Saul reinou ao seu bel prazer, apesar de ter sido ungido do Senhor, ter ido para o trono por permissão de Deus, tinha tudo para dar certo. Claro, dentro de uma perspectiva teológica, Davi seria o rei. Mas aí, Deus não foi o responsável pelo fracasso de Salomão, ou de Saul. Pelo contrário, Saul enveredou por este caminho porque o quis. Então, quando Salomão começa a construir, vai mostrar como um sinal e testemunho visível. Escute isso. Será um sinal e testemunho visível. O templo não foi erguido apenas para demonstrar a sua beleza física. Não. Era um sinal e testemunho visível do relacionamento de Deus, da aliança de Deus com o seu povo. E foi edificado a fim de que o nome de Deus habitasse ali. É só você observar quando, capítulo 7, 2 Crônicas, vai dizer: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu. Foi na inauguração. Consumiu o holocausto. E a glória de Deus encheu toda a casa. Em uma visão de noite, Deus vai aparecer a Salomão e vai dizer: escolhi, preste atenção, e santifiquei este lugar. Então não era apenas propósitos políticos, não era apenas símbolo nacional, era um sinal visível de que Deus queria e continua querendo habitar no meio do seu povo. Glória a Deus. Então Deus queria ser conhecido e adorado por Israel como o santo e o santificador. Por isso disse: escolhi e santifiquei. Deus estava mostrando que era um Deus santo e deveria ser reconhecido e adorado por Israel como um santo, como santificador. Mas parece que Salomão não entendeu isso por toda a sua vida. Não, aqui foi apenas o 4º ano do seu reinado. Tudo isso aconteceu no início, quando ainda humilde, quando ainda dependente, quando ainda sob os ensinos, repito, do seu pai. É que mais tarde, ao longo do tempo de reinado de 40 anos, é que haverá a degradação dos valores. Glória a Deus. Então o propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre: edificar uma casa ao nome do Senhor. Nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio, nos primeiros anos do seu reinado. Está bem explícito aqui. Na construção do templo foram empregados materiais diversos: ouro, cedro do Líbano. Houve uma ajuda muito grande. O coração do povo estava voltado à construção. O coração do povo estava voltado ao trabalho. O que parece
que falta hoje, lamentavelmente, quando o pastor lança um projeto, quando propõe a nós, a igreja, de construir, de levantar, de fazer um empreendimento, para que a igreja se estabeleça em determinado bairro, para que Deus habite no meio do povo e o povo seja alcançado, parece que nosso coração está travado. E nós aprendemos aqui lições maravilhosas, porque o coração do povo estava inclinado a trabalhar, a contribuir. Em várias ocasiões isso ocorreu. Tabernáculo, no próprio templo de Salomão, que teve que dizer que o povo desse uma trégua, que estava trazendo já de forma demasiada. Então, o lugar santíssimo teve as suas paredes, o teto, todo revestido de ouro. Salomão vai demonstrar o seu imenso amor a Deus, edificando com altíssima qualidade e excelência. Tudo que fizermos para Deus deve ser com altíssima qualidade e excelência. Porque para Deus, vamos fazer de qualquer jeito, porque para Deus, vamos dar a moeda que sobrou, porque para Deus, se der eu faço, se der tempo eu vou, e não há em nós uma preocupação para fazer com qualidade e excelência, como Salomão nos ensinou aqui na grande construção do templo. Mas aí, para nós, aí vem a aplicabilidade, é que hoje já não é necessário no que diz respeito à nossa vida de comunhão. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Nós somos o templo do Espírito Santo, a habitação de Deus. Quando Cristo na cruz nos redimiu a raça humana, pelo seu Espírito, Ele vai nos conceder sermos a morada, o santuário. O homem justificado por Cristo, santificado em Cristo, regenerado, o que nasceu de novo, vai passar a ser a morada do Espírito. O Espírito vai habitar dentro de nós. E já em tom de finalização, a glória do Senhor, que foi demonstrado no templo, em uma manifestação sobrenatural, ela deve perpetuar as nossas vidas. Se Deus foi capaz de consumir o holocausto, de descer fogo do céu, de receber o sacrifício, imagine quando nós, templo de Deus, morada do Espírito, nos colocarmos em condições, como estamos hoje, de oferecer a Deus sacrifício vivo, santo e agradável a Ele.
sem dúvida, isso vai refletir em uma vida de glória, uma vida próspera, uma vida segura. Quando me refiro a vida próspera, são dentro dos quesitos bíblicos. Não estou dando vazão alguma à teologia da prosperidade, não. Uma vez que Deus manifestou a sua glória a Salomão, quando lhe respondeu a oração, nós também seremos ouvidos por Deus quando orarmos, e Deus também responderá com poder, com graça, com misericórdia, com glória. E isso vai nos fazer ser homens e mulheres abençoados por Deus. Que possamos aprender. O tempo foi me dado, já chegou ao fim. Que possamos aprender que o que Deus tinha como plano para Salomão, onde nós podemos extrair lições maravilhosas das nossas vidas, precisamos compreender que em meio a toda a infidelidade, em meio a toda a pecaminosidade e desvios de alguns, Deus ainda conta comigo e com você para o grande empreendimento do reino, para a grande obra do Senhor aqui na terra. E esta obra é de cunho grandioso em todos os quesitos necessários para o engrandecimento do nome do Senhor. Que Deus abençoe. Minha gratidão pela oportunidade.